Estamos de volta, são 7h19. Agora a gente vai lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM 93.1 falar ao vivo com a Micaele Cevalli e também com o Márcio Paz Barreto. Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Wilson, tudo tranquilo? Bom dia. Bom, vamos falar sobre essa decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, né, sobre a permanência de policiais aprovados em concursos públicos. Pois é, o Tribunal de Justiça decidiu negar o recurso impetrado pelo governo do estado contra esses dois policiais, alegando que eles não tinham idade suficiente, né, para ingressar no quadro da Polícia Militar. Os profissionais lá, os aprovados, entraram com uma defesa e o tribunal concedeu uma decisão para que eles voltem a fazer parte do quadro de servidores do Estado, no caso a Polícia Militar. Isso porque eles já tinham feito o concurso, foram aprovados no concurso, foram classificados, passaram por todos os exames exigidos, inclusive arcaram, eles entraram com uma liminar para participar do curso de formação, arcaram, tiraram do próprio bolso para fazer parte, fazer esse curso de formação, foram aprovados e assim mesmo entraram no quadro da Polícia Militar. Só que depois o Estado tentou aí retirar os dois, né, Micaele? Através de uma liminar na Justiça. Bom, na verdade, esse concurso se diz respeito a 2014. Em 2014, mesmo com idade acima do limite estabelecido no edital, eles conseguiram aí se inscrever e entraram com uma liminar e receberam a decisão do juiz de que eles poderiam continuar. Pagaram por tudo, né, os exames médicos, participaram de todos os testes, chegaram aí a ser empossados como aspirantes. Logo depois ao cargo, tiveram uma promoção ao cargo de segundo tenente e estavam trabalhando normalmente. Foi quando o governo do estado entrou com esse recurso, pedindo a saída deles por conta da idade. Na decisão, o Tribunal de Justiça definiu que é irrelevante, a questão da idade deles, já que eles passaram por todos os testes de aptidão física. No caso, então, são dois servidores e aí eles ganharam o aval da Justiça para continuar no cargo. A decisão foi nessa quarta-feira e foi assinada pelo desembargador e relator do processo, Jorge Manuel Lopes Lins. Vamos mudar de assunto, vamos falar de economia. Temos uma boa notícia para o servidor público do Estado. Que notícia é essa, hein, Márcio? Rapaz, é o abono salarial do PIS/PASEP. Hoje começa a ser pago, segundo o Ministério do Trabalho, para os trabalhadores nascidos no mês de setembro. Servidores públicos que nasceram no mês de setembro já podem receber o seu abono salarial referente ao PIS/PASEP. Agora o detalhe é que os servidores públicos podem sacar esse abono salarial em agências da Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas. Para o trabalhador da iniciativa privada, ele pode sacar em qualquer agência do Banco do Brasil. Uma ótima notícia. É verdade. Agora é bom ficar de olho quem tem direito aí a fazer a retirada desse abono. Tem que ter trabalhado formalmente por pelo menos um mês no ano de 2016 e recebido aí uma remuneração de até 2 salários mínimos. Também é necessário que esse trabalhador esteja aí inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. E quem faz esse registro do trabalhador é justamente o empregador, que faz isso na Relação Anual de Informação Social, que é a RAIS. Então vamos fazer uma continha aqui, olha, o valor a ser recebido depende de quanto ele trabalhou. Aquele trabalhador que em 2016 ficou empregado durante o ano inteiro vai receber um salário mínimo completo, íntegra, ou seja, R$ 937. Agora, quem só trabalhou um mês de carteira assinada ali vai receber, né, tem direito a 1/12 dessa quantia e assim sucessivamente, só ir calculando de acordo com o trabalhado. Agora é importante ficar atento, Wilson, porque o Ministério do Trabalho disse que mais de 24 milhões de brasileiros têm direito a esse abono do PIS/PASEP. Então é muito importante o trabalhador ficar atento, porque ele pode fazer parte e receber esse dinheirinho extra aí, já chegando no fim do ano, né? Agora vamos falar de outra notícia boa, porque tem gente que já fica contando com esse dinheirinho. Então vamos falar aí do mês seguinte. Quem mais vai ter direito a esse abono? Olha, serão liberados para os nascidos em outubro, então eles vão poder retirar o dinheiro, não agora, mas já podem contar com esse dinheirinho, porque ele vai estar disponível a partir do dia 19 do próximo mês. O detalhe é que os servidores que têm inscrição com o final 2 também recebem a partir de hoje o abono. E os servidores com o final 3, na mesma data que a Micaele falou aqui, no mês de outubro, né, vão receber
No mês de outubro, né? Isso, É no mês de outubro que eles recebem. Os servidores com inscrição com final 3 recebem no mês de outubro. Agora, deixa eu dar uma boa notícia aqui para os servidores públicos do Estado. É que hoje e amanhã o governo está prometendo pagar a segunda parcela do 13º, né? Verdade. Tanto para os ativos como também para os inativos. E no momento de crise, né, vem em boa hora, né, antecipadamente aí o pagamento do 13º. Na verdade... Sim, Márcio. Na verdade, o governador havia dito que iria pagar os 70% no fim do ano, né? Mas aí ele resolveu antecipou esses 40% para ser pago agora. É um alento e uma boa notícia para o comércio também, né? Que estava triste, achando que mês que vem não tinha muito motivo para ficar movimentado. Esse mês a gente teve feriados que as pessoas estão indo para a praia, então o comércio movimenta. Então é mais um recurso aí que vai dar uma injeção de ânimo aí no nosso comércio. E já que o dinheiro está em caixa, o governador interino fica até outubro, ele disse assim, não vou perder essa oportunidade, né? Vou ganhar esses... Claro, esse crédito. Né? E os professores do Estado também vão receber, os professores vão receber aquele benefício também do Fundeb, né? Isso. Dia 20 agora. Isso, a previsão é a primeira parcela do Fundeb a ser paga para os professores no dia 20. E o restante, a segunda parcela, deve ser pago até dezembro. Agora, esse Fundeb é uma situação, Wilson, que causa muita indignação por parte dos professores, profissionais da área de saúde, tanto do Estado quanto do município. Isso porque ainda não se tem uma planilha transparente para se informar como esse recurso é aplicado. Você imagina, o Estado recebeu em julho desse ano 530 milhões de reais do Fundeb, né, do governo federal. O governo federal transferiu 530 milhões de reais para esse recurso, para o Fundeb. Isso seria rateado em 236 milhões para o Estado, 294 para os municípios. E aí você tem só Manaus, era para receber recebeu 109 milhões de reais. E aí os professores, como não têm essa informação de como está sendo aplicado esses recursos, resolveram fazer uma manifestação na última terça-feira. Os deputados da Assembleia Legislativa já entraram com um projeto de lei para que o Estado e o município possam fazer essa aplicação e mostrar de forma transparente aos profissionais. É claro que há uma indignação muito grande por parte dos profissionais, porque não tem conhecimento de como esse recurso é aplicado, e, por outro lado, há uma resistência ainda, né, Micaele? É verdade. A gente sabe que existe aí o portal de transparência, mas nem tudo vai parar lá. E por isso aí a Assembleia decidiu tentar criar essa lei para que essas informações sigam direto para a internet e qualquer uma pessoa possa ter acesso de como está sendo distribuído esse recurso. Isso porque 60% desse recurso, de acordo com a lei que já existe de distribuição aí desse recurso do Fundeb, indica que deve ser destinado ao pagamento de professores, de profissionais do magistério. 40% vai ali para ser investido em outras situações, em prédios que valorize aí a situação do estudante na escola, e o restante, quando houver essa sobra, ele deve ser rateado, né, dividido ali entre os professores em exercício. E aí, muitas vezes, o governo chega e diz, não teve sobra, né? O município diz, não tem nada sobrando aqui. E os professores justamente estão duvidando disso. Como não tem uma prestação de contas aberta, muitas vezes eles desconfiam que houve sobra sim, só que não foi parar aí no pagamento desses profissionais. O problema é que o Estado disse que houve sobra, né? E aí por isso vai fazer esse rateio entre os professores agora, como a gente falou, na primeira parcela do dia 20 de setembro e o restante até dezembro. Já na parte do ensino municipal, a secretaria e o secretário da Casa Civil disse não houve sobra para vocês. Para os professores da rede pública municipal não houve sobra. E aí há essa indignação dos professores, há essa exigência de que as planilhas sejam apresentadas de forma transparente. Agora, esse projeto de lei que a gente falou, Wilson, que está sendo apresentado pelo deputado José Ricardo, ele está na fase de receber emendas, depois vai passar pela fase de comissões e aí sim pode ser votado em plenário. A gente espera que passe o mais rápido possível,
Porque quando se fala de transparência, é bom que se tenha transparência na aplicação do dinheiro público, né? E paralelo aí a essa questão da Assembleia, também um grupo de professores, na verdade uma comissão que é formada por professores e pedagogos, protocolou um pedido com 1.800 assinaturas na CEMED, questionando aí a distribuição desses recursos. Aliás, não tinha que ter lei para isso, né? É uma prerrogativa do gestor agir com transparência e mostrar onde é que os recursos estão sendo aplicados e disponibilizar isso, seja na internet, seja por meio físico ali, para as pessoas, para o cidadão comum e de uma forma clara e inteligível, né? No momento que a gente digitasse ali na internet, já ia aparecer a planilha dizendo onde foram investidos esses recursos aí do Fundeb. Não há transparência por parte do governo do estado e também não há transparência por parte do município no momento de mostrar para a população e para os professores como é que esses recursos estão sendo investidos. O problema é que do outro lado da moeda a gente vê professores insatisfeitos, uma rede de ensino pública caótica e a gente não sabe para onde estão indo esses 530 milhões de reais. Ok, Márcio, muito obrigado. Obrigado, Micaele. Até amanhã. Até amanhã, Wilson, se Deus quiser. Até amanhã. E o Jornal A Crítica também destaca esse assunto. Fundeb é uma caixa preta no Amazonas. Projeto de lei que começa a tramitar na Assembleia obriga os municípios do estado à transparência ao uso de verbas do fundo. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. Você já ouviu falar em alimentos remosos? Muita gente evita comer alguns peixes, por exemplo, enquanto se recupera de um corte ou de uma cirurgia. No quadro Mais Saúde de hoje, nós vamos descobrir a verdade sobre esse assunto. Quem vive no norte do país certamente já ouviu falar em comida remosa. Tem mesmo essas recomendações, porém os médicos dizem que não, né? Mas eu evito, assim, comer alguma coisa remosa. Quando pós-operatório, por exemplo, eu tenho receio para não dar nenhum tipo de inflamação. Pirarucu, esse é remoso, pirarucu, né? Se tiver um golpe, a gente comer, inflama. Tem mais algum? O pirarucu e a piranha também remosa, surubim também remoso. Os peixes lisos, de modo geral. O carauaçu também é remoso, que tem esporão, entendeu? Até o tucunaré é remoso. Matrinchã, pirarucu, camarão é remoso. Os mais antigos, de fato, juram que alguns desses alimentos podem fazer mal. Doutor Tales, afinal de contas, existem realmente alimentos que ajudam na cicatrização e alimentos que atrapalham esse processo? Sim, dentro da composição dos alimentos, tem alimentos que são específicos mesmo, que auxiliam diretamente na cicatrização e outros que interferem também negativamente no processo de cicatrização. Quais são os bons alimentos? Os principais, assim, em maneira bem simples, as proteínas. Proteínas de origem vegetal, como a ervilha, o feijão, são muito bons, ajudam diretamente no processo de cicatrização. Carnes brancas, frango, peixes, também são outras fontes de proteína. E ovos, né? São as melhores fontes de proteínas animais que a gente consegue auxiliar diretamente no processo de cicatrização. Uma proteína vegetal que é proveniente de frutas, que é muito boa para a cicatrização, é a proteína da banana. A banana tem uma proteína, além de ser rica em fibras e outras vitaminas. Tem uma quantidade recomendada, não? Acho que tudo em excesso não é legal. Mas assim, se a pessoa gosta da banana, tem prazer em comer uma banana, lógico, sem ser frita, ela deve ser consumida porque ela vai auxiliar, sim, positivamente na cicatrização. O abacate é uma fonte de gordura, tem fibras, ele é excelente para cicatrização, muito bom, é um alimento espetacular para cicatrização. Não só para cicatrização, o abacate é um alimento completo. Jaraqui e sardinha são fontes maravilhosas de ômega 3, o jaraqui é uma das 3 maiores fontes de ômega 3. E são peixes baratos. E pede só para o salmão, até porque daí o excesso não é legal, porque é uma proteína, a proteína precisa ser digerida. Esse processo demora um pouco. Aí, em torno de um peixe como o jaraqui, em torno de 4 horas. Então, se você come muito, você vai aumentar esse tempo de digestão. É um pouco mito dessa parte do peixe ser considerado um alimento que vai causar uma doença.
Lógico, a gente compara um peixe de couro com um peixe de escama, ele tem mais gordura, ele é uma proteína um pouco mais complexa. Então ela requer um tempo maior para a digestão. Mas ele em si, seu causador de transtornos alimentares, não. Legal, hein? E agora eu vou falar de um assunto, né, que é recorrente aqui, mas nunca é demais relembrar. Acidentes domésticos envolvendo crianças são muito comuns. Das ocorrências mais simples, como um anel preso nos dedos, ou chamadas bem mais graves, que em alguns casos pode até ser fatais. Tudo é sinônimo de perigo quando o assunto é filho pequeno. Então, é preciso ficar sempre alerta e, em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado. Nessa casa, são 7 filhos. Isso quer dizer que é preciso muita atenção para evitar acidentes com as crianças. E o Lucas, de apenas 5 anos, sabe direitinho por quê. O André já foi picado por um escorpião em Caba. E o Thiago? E atropelado. E o Thiago, ele nadou, ele se afogou na piscina da... Ah, tá. E o Pedro? O Pedro comeu veneno de rato. E com você? Eu quase fui cerrado pela serra elétrica. E o Matheus? O Matheus foi esmagado por um carro. Eita, que memória, hein? Mas essa última que aconteceu com o Pedro, hoje com 20 anos, foi antes dele completar 1 aninho. E foi uma das mais desesperadoras para os pais. Ele era um bebezinho, ia completar 1 ano no dia seguinte, nós fomos visitar minha sogra. E estava aparecendo rato na casa dela, ela escondeu atrás do sofá um veneno de rato. E ele estava engatinhando e nós fomos almoçar, meu sobrinho ficou tomando conta dele na sala. E ele brincando ali, de repente ele grita, tia, o que é isso que o Pedro tem na mão? Eu falei, não sei, meu filho, olha aí. Ele, tia, veneno. Aí eu corri, pus ele dentro do tanque, lavei ele tudo. Ele estava cheio, estava brincando assim com as mãozinhas, estava no rosto. O Pedro não lembra, mas já ouviu muito essa história. Eu não lembro nem um pouquinho, mas contam que eu fui para o hospital e realmente que eu quase morri, poderia ter morrido ali. Pois é, com o Thiago, hoje com 23 anos, o pai teve que reanimar depois que o filho se afogou na piscina. Sorte que ele sabia como fazer e, claro, manteve a calma. Trabalhar no distrito, foi brigadista e nós tivemos vários treinamentos com o Corpo de Bombeiro em reanimação. E aí deu certo? Deu certo, até porque nós estávamos num sítio distante, ele teve afogamento e realmente teve que precisar toda a calma do mundo para fazer isso, para fazer a reanimação. Depois, claro, a perna começa a bater e tudo mais, mas no momento todo o treinamento valeu a pena. E foi desse jeito que pais e filhos foram aprendendo e tentando cada vez mais evitar que esses incidentes acontecessem. Por isso, os mais novinhos, o Matheus e o Lucas, estão bem mais seguros, né não, Lucas? Sim. Pois é, com essa família, nada de mais grave aconteceu, ainda bem. Mas nem sempre é assim. Alguns chamados terminam mal. E não são poucas ligações, não. Dentro de uma semana, nós vamos ter, em média, 3 a 4 vezes um acidente que envolve criança. Quer seja uma coisa simples, quer seja uma coisa um pouquinho mais séria. Até a questão de incêndio, existe a possibilidade também de envolver criança. Só este ano já foram 179 casos de remoção de aros e anéis dos dedos em crianças. Essa é a maquininha usada. Cada batalhão tem um kit desse, já que é a ocorrência mais frequente. Além dos objetos, outro problema é a cozinha da casa. Lugar que as crianças nem deveriam entrar, mas parece que é o local preferido dos pequenos. A responsabilidade do adulto pesa nesse momento, que ele deve estar sempre visualizando a criança ou pelo menos orientá-la para que ela possa agir conforme, né, dentro da segurança. Outra situação que também ocorre bastante é o engasgo. Muitas vezes acontece em bebês de até 6 meses que ainda estão sendo amamentados. Nesses casos, o ideal é que os primeiros socorros aconteçam em casa mesmo, até que a unidade chegue ou durante o transporte. Sempre que a gente faz a orientação, a criança ainda tem reação durante essas orientações. E aí é orientado para a condução para o atendimento médico dentro do hospital. Mesmo ela voltando, tem que levar no médico. Com certeza, nenhum tipo de procedimento de primeiro socorro vai sobrepor o atendimento especializado, que é um profissional médico da saúde.
Um momento tão lindo e tão natural que pode se transformar numa tragédia. Então, é bom sempre ficar de olho nessas crianças. Afinal de contas, a Ana Paula, que teve 7, sabe bem como elas são. Muito rápida. E a gente continua esse assunto na nossa extensão ao vivo para a internet no aplicativo Acrítica Play. A Júlia Magalhães bate um papo com os bombeiros que comentam os casos mais inusitados de socorro a crianças e também dão dicas de ouro para os papais. Já já. E agora eu tenho uma super dica da InfoStore, de mais um lançamento da Samsung. É o Samsung Galaxy J5 Pro, um smartphone que é daquele tipo que não falta nada. Ótimo para fotos, vídeos com conexão 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth e tela de 5,2 polegadas. O 4G permite a você navegar pela internet com uma excelente transferência de dados. A câmera de 13 megapixels também é um show à parte, que te permite tirar fotos fantásticas e gravar vídeos em Full HD. Sem mencionar a boa memória interna de 32 GB com a possibilidade de expansão. É super fino, com 8 milímetros e disponível nas cores preto e dourado. Assim é o Samsung Galaxy J5 Pro, um smartphone que satisfaz até os mais exigentes dos usuários. É lançamento Samsung? Então é da InfoStore, o maior mix de tecnologia. Vamos agora trazer informações do trânsito. Bom, daqui a pouco a gente traz aqui imagens do nosso drone, está sobrevoando aqui a zona centro-sul. Já já a gente vai mostrar como está a situação ali da Avenida Efigênio Salles. Depois do intervalo comercial tem as notícias do esporte. Vamos falar sobre as classificadas para a próxima fase do concurso de Rainha do Peladão. E tem a animação da turma da terceira idade nos cursos da UNAT. É um instante só.